Olá, hoje eu vou falar a respeito de dor, curiosidades, perigos da dor, como tratar e alguns comportamentos que são influenciados pela dor. Tá? Em primeiro lugar, o que é a dor? A dor é um estímulo neurológico que advém de uma potencial lesão ou uma lesão real de alguma célula do nosso corpo. Tá? Isso significa que a dor ela pode ser uma expressão de que tem realmente algo errado com o seu corpo, de que está acontecendo uma lesão ali, ou uma simples ideia, uma criação neurológica de que você pode ter uma lesão naquela região. Por exemplo, você pode ter uma dor, por exemplo, se alguém aperta, martela o seu dedão e você machuca ele, você vai ter dor. Mas antes de você machucar mesmo, simplesmente de você apertar, especialmente aqui na base da sua unha, né, que tem uma quantidade grande de receptores de dor, né, antes de que você gere uma lesão, a ideia de que aquilo vai te lesionar já gera uma dor extremamente intensa. Isso a gente pode interpretar para as várias regiões do corpo e para as várias doenças que podem causar dor também, tá? Isso dito, não é difícil da gente imaginar que a dor ela tem uma expressão biológica, que é este sinal e simplesmente um sinal elétrico de que tem algo errado naquela região. Mas junto com esta dor, ela tem um caráter que é um caráter social e emocional. Como assim? Bom, é assim, dependendo da ideia que você carrega a respeito do que significa você ter uma lesão no seu corpo, você vai sentir este sofrimento, este incômodo que advém de um impulso elétrico de uma maneira mais intensa ou menos intensa, né? Não é difícil, todo mundo já viu algumas manifestações aí de pessoas que têm uma alta resistência à dor. Tem aí os faquires, que são pessoas que caminham no fogo, que conseguem fazer algumas proezas fantásticas a respeito de controle da própria dor. Mas a gente não precisa ir tão longe. Eu gosto de fazer uma brincadeira, que é você comparar um italiano tomando uma pancada no dedinho do pé e um oriental tomando uma pancada no dedinho do pé. A expressão da dor e o sofrimento causado por aquela mesma lesão, naquele mesmo impacto, naquele mesmo local, é diferente. Porque socialmente e culturalmente as pessoas têm ideias diferentes do que significa uma lesão. Em algumas culturas, inclusive, a dor é algo cultuado, né? Você tem aí as culturas dos guerreiros que tinham que fazer uma provação, né? Até na nossa cultura indígena, para o menino se tornar homem, ele tem que passar por uma experiência, muitas vezes, que ele tem que vencer a dor, colocar a mão em um formigueiro, ou fazer outros tipos de proezas para mostrar que ele consegue lidar com aquela ideia de uma potencial lesão. Tá? Bom, a respeito de algumas curiosidades que eu queria trazer a respeito da dor, em primeiro lugar, a dor ela advém de um receptor que a gente tem, que está localizado em várias regiões do corpo, não em todas, mas em algumas regiões do corpo, e que ela vai levar este sinal de que tem uma potencial ou que tem uma lesão real naquela região. Tá? Então, por exemplo, a primeira curiosidade interessante é que nós não temos receptor de dor no cérebro. Tem uma cena famosa do cinema que é do Hannibal, que ele está comendo o cérebro de uma pessoa e servindo jantar para ela. Né? E a pessoa não percebe. É claro que é uma cena bizarra, uma cena de um cinema, teatral, né? Mas é verdade, tem várias cirurgias que a gente faz, neurocirurgias, que a pessoa faz acordada, porque a região do cérebro que dói é a meninge. Né? Então, quando você está com uma baita enxaqueca, não é o seu cérebro que está doendo. É a sua meninge, é a região dos vasos que tem ao redor, que tem vários receptores de dor e que com uma pequena inflamação eles já podem causar um sofrimento intenso. Né? Uma outra curiosidade é que as dores que são cefálicas, ou seja,
do pescoço para cima, elas são mais intensas do que do resto do corpo, porque do resto do corpo a gente tem uma modulação da medula e daqui vai direto para o cérebro. Esse estímulo ele parece ser mais intenso. Então isso não é difícil de imaginar. Qualquer um que já foi ao dentista sabe que às vezes até o barulhinho do dentista já começa a dar uma sensação de dor antes mesmo de você ter qualquer coisa, porque a dor de dente, por exemplo, é uma dor intensa, a dor de cabeça é uma dor intensa, a dor ocular são dores intensas, as neuralgias faciais, que são a neuralgia do trigêmeo, são dores dos nervos da face, são dores muito intensas, porque não tem essa modulação da medula que acontece. Tá? Uma outra curiosidade que eu queria comentar é que como este nervo ele vem e ele se conecta na medula, que faz um trajeto que chega no cérebro, que dá o sinal de dor, você pode ter algumas sensações bizarras e anômalas, né? É o que a gente chama das disestesias. Tá? Então não é incomum, por exemplo, que uma pessoa que tenha enxaqueca, ela sente que tem algo molhado na cabeça, ou que alguém está se mexendo, quando tem um bicho se mexendo ali. Né? É como se aquele sinal de dor, ele erra o caminho e ele vai dar um sinal em outro lugar. Opa, avisei que estava molhando e não que estava doendo. E existem algumas doenças em que a pessoa tem uma lesão do nervo e que ele vai um caminho diferente. Então, por exemplo, existem algumas doenças que o toque pode ser doloroso, que a sensação de calor ou de frio pode ser dolorosa e vice-versa. Tá? Uma outra curiosidade que eu queria comentar é a respeito das analgesias congênitas. Então, o que é isso? São algumas pessoas que têm uma doença que elas nascem sem os receptores de dor. E elas não sentem dor. E por mais que isso pareça num primeiro momento bastante curioso e até interessante, infelizmente é uma doença grave. E as pessoas que têm analgesia congênita, que não sentem dor, infelizmente acabam morrendo, a grande maioria, em idades jovens. Porque fraturam um membro e não percebem, porque tem algum problema de saúde e não recebem o alerta. Então, a dor, ela pode ser, na verdade, ela foi inventada não para ser algo cruel, mas sim para ser sua amiga e para te ajudar na sobrevivência, para a proteção desse corpo físico. Tá? A última curiosidade eu vou deixar para o final, que é a respeito do prazer na dor. Eu vou deixar para o final, porque tem algumas questões aí sociais, psicológicas que eu quero comentar no final. Eu queria voltar agora um pouco e falar a respeito da dor crônica. Tá? A dor crônica ela é um problema sério, é um problema que advém de várias outras doenças e que leva a pessoa a sentir dor continuamente por um período prolongado. Tá? A dor crônica ela é algo muitas vezes negligenciado, as pessoas não dão muita bola. Como muitas vezes ela começa devagar e vai aumentando, a pessoa quase vai se acostumando com aquilo. E quando ela percebe, ou às vezes ela mesma não percebe, mas as pessoas ao redor, os familiares, os amigos, ou até mesmo o médico, né, percebe, essa pessoa está amputada de várias questões da vida. A pessoa vai se isolando, a pessoa já não faz aquelas atividades, porque vai sentir dor, depois não faz isso, depois não faz aquilo, começa a se isolar socialmente. E quando a pessoa vê, ela pode muitas vezes passar realmente um período longo só com aquela dor impedindo a vida dela e sem a pessoa buscar um tratamento, sem ela buscar uma ajuda. Né? E, desculpe, mas em 2019 isso é algo inconcebível. Né? A dor crônica ela realmente tem vários motivos para ela estar acontecendo. Né? Ela pode ser origem de um problema lombar, um problema na coluna, algumas doenças, por exemplo, a própria esclerose múltipla. A própria enxaqueca muitas vezes entra nessa categoria que eu falei de dor crônica. As pessoas vão levando a vida com enxaqueca, perdem dias de trabalho como se aquilo fosse algo normal. E na verdade a gente tem vários medicamentos hoje que agem no que a gente chama de portais da dor, que são algumas capacidades do nosso cérebro de modular aquele estímulo de dor e dizer para o cérebro o seguinte: escuta, eu já sei que essa dor está aqui, eu já sei que tem uma lesão, uma potencial lesão nessa região, você não precisa ficar me avisando continuamente. Eu quero tocar minha vida. Tem medicamentos para dor crônica, tem tratamentos agudos para dor crônica. A gente tem algumas ferramentas fantásticas do ramo da fisioterapia, da acupuntura, que tem alguns efeitos impressionantes. Eu já vi, inclusive, cirurgias feitas e o paciente sendo anestesiado só com acupuntura.
Tá? Além disso, existem até alguns dispositivos em casos mais crônicos, mais refratários, que injetam medicação continuamente numa determinada região. Existem tratamentos cirúrgicos para dor. É claro que aí depende muito do caso a caso, mas o recado principal é: não viva com dor. A gente tem hoje um conhecimento, tecnologia, medicamentos, tratamentos fisioterápicos, cirurgias que podem permitir que você tenha uma vida livre da dor crônica. E por último eu queria dizer a respeito de como a dor influencia o nosso comportamento, ou seja, o prazer na dor. Tá? Então, o prazer na dor, num primeiro momento, eu estou falando isso, muitos de vocês estão imediatamente associando ao sadomasoquismo, né? Que foi aí amplamente retratado naqueles filmes Os 50 Tons de Cinza, mostrando o prazer sexual que você pode sentir através de um estímulo doloroso. Mas este sadomasoquismo ele é algo muito mais profundo, muito mais arraigado no ser humano. Ele se manifesta em várias áreas da sua vida. Não só no ato sexual que pode ter essa manifestação. Tá? E aí, dentro do ato sexual, a gente não vai classificar isso como sendo algo ruim ou julgar, não é isso que eu estou fazendo. Mas o mais importante que eu queria que vocês observassem nesse momento é como, aonde nas áreas da minha vida eu sinto prazer em situações que são incômodas e dolorosas. Então, por exemplo, é muito comum que a pessoa sinta prazer em ser rejeitada. E aí a gente tem aí milhares de blogs e milhares de coisas falando a respeito das pessoas que no ramo amoroso da vida buscam parceiros ou parceiras que a desprezam, que não querem, que vão tratar mal. Isso não acontece só na vida amorosa, isso acontece na vida profissional muitas vezes. Tem pessoas que têm um prazer em não ir para frente na carreira, em serem humilhados. É claro que é muito difícil de perceber isso. No primeiro momento, você, conscientemente, você sabe que você quer prosperidade, você quer um parceiro amoroso, você quer ter prazer em todos os ramos da sua vida e não dor. Mas quando a gente foi formado, quando a gente era pequenininho e o nosso cérebro ainda estava formando as sinapses, a gente acabou associando algumas situações negativas com situações de prazer. Tá? Eu posso dar um exemplo simples, mas que é importante que vocês, para entender o que eu quero dizer, vocês levem para várias outras situações. Mas vamos supor uma pessoa que só tinha o contato físico do pai, por exemplo, quando apanhava. E no cérebro dessa criança é formada uma imagem de que aquela dor tem uma associação com atenção, tem uma associação com ele se preocupa comigo, e isto cria dentro do cérebro uma mensagem sadomasoquista, que vai se manifestar em alguns ramos da vida. Então é muito importante a gente observar este inimigo, né, que vem da ideia de que o único inimigo que a gente tem na vida somos nós mesmos. Somos nós quem sabotamos os nossos projetos, as nossas ideias, o que nos traz fascínio, o que nos traz vontade de desenvolver na vida. E isso muitas vezes tem uma questão social, tem uma questão cultural, mas tem essa questão biológica cerebral. Isso não é invencível, a gente consegue suplementar isso e adquirir hábitos de vida mais saudáveis, adquirir desejos de relacionamentos mais saudáveis, mais prosperidade na profissão e nos relacionamentos como um todo, se a gente consegue criar consciência a respeito das atitudes que a gente tem que fazem com que a gente continue ficando no negativo, que é este prazer na dor. Tá? Bom, esse era o que eu queria falar para vocês hoje. Tá? Se você gostou, dá o seu like, se inscreva no canal. Tá? E se você achou importante esse vídeo, compartilhe. Pode ser que ele ajude alguém também. Um abraço e até a próxima.